Bom dia, né? Que alegria estar aqui com você, trazendo a mensagem de Jesus para você, aprendendo junto com você da palavra de Deus. E hoje nós estamos começando uma campanha para quem quer o seu filho na presença de Jesus, né? Campanha Pais e Filhos, ensinamento da Bíblia Sagrada. Sabe, amados? Quando meus filhos eram crianças, eu ficava pensando, podia ter um livro, né? Para ensinar os pais a cuidar dos filhos, né? Porque você simplesmente Deus te dá, coloca ali na sua mão, né? E você tem que aprender. Você tem que aprender a cuidar deles, né? Você tem que aprender a fazer o melhor para eles. Então, assim, é bem complicado, né? Ainda mais eu, jovenzinha, né, 16 anos, já era mãe. E como cuidar daquela preciosidade que Deus nos dá, né? Porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são um presente de Deus, né? Eu tive 2 filhos e agradeço muito a Deus pelos 2 filhos que eu tive. Mas olha, se fosse hoje eu teria uns 10. É fácil falar, né? Teríamos 10. Mas olha, esses 2 eu procurei dar o melhor de mim, né? O melhor de mim para eles. Em proteção, em cuidado, em carinho. E eu quero dizer para você que é mãe, que é pai, que também pensa como eu, deveria ter um livro para ensinar os pais a ser pai. Existe, amados. Existe, eu encontrei esse livro. Esse livro é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem os ensinamentos para nós cuidarmos dos nossos filhos. E tem os ensinamentos para os filhos, né, serem abençoados, né, e cuidarem de seus pais, né? E é maravilhoso isso, né? Como é maravilhoso. A Bíblia Sagrada tem o segredo da vitória para tudo, né? E nós vamos aprender agora o segredo de como educar nossos filhos na presença de Deus, amém? Hoje a palavra de Deus está aqui em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Acompanha aí junto comigo. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Oh, glórias, né? Você que é filho, que está aí acompanhando essa campanha de oração. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer que todos os seus projetos dê certo, honra teu pai e tua mãe, porque tudo virá bem. Tudo será para o seu bem. Para o seu bem, pensa, filho. Pensa, que maravilhoso. Eu fui criada pela minha avó, da parte do meu pai, a Maria. Nossa, minha avó foi uma excelente mãe, uma excelente vó, né? Maravilhosa. Eu amava muito, muito a minha avó. E ela me ensinou. Tudo que ela me ensinou, eu guardo no meu coração até hoje. Ela me ensinava, sabe? Quando eu era criança, a gente não podia chegar com nada estranho dentro de casa. Nada. Se você chegasse, a gente morava no interior, né? Numa cidade, num patrimônio pequenininho, né? Então, lá todo mundo se conhecia, né? Todo mundo, né? E isso também influenciou muito na minha educação. Por exemplo, se você chegasse com uma agulha na casa, a minha avó queria saber aonde que você achou. E se fosse no quintal de um vizinho, não precisava ser dentro da casa não, se fosse no quintal do vizinho.
ela fazia a gente devolver. Se fosse na rua, se a gente falasse, olha, vovó, eu achei ele na rua, né? Aí ela, tudo bem. Mas se fosse no quintal do vizinho, ou até na calçada, até na frente da casa do vizinho, ela ia lá e fazia a gente perguntar se aquela agulha era daquela pessoa e fazia a gente devolver. É desse jeito. Um grampo, porque lá era muito difícil, sabe? Interior é difícil, grampo. Chegasse com um grampo em casa, a minha avó queria saber aonde que tinha achado aquele grampo. Né? Hoje, eu vejo que as pessoas, filhos chegam com bicicleta, com moto, com carro, dentro de casa, e pai nem sabe de onde veio, né? Cadê a nossa educação? Nós, pais, temos que educar nossos filhos. Nós temos que educar nossos filhos na palavra de Deus, na disciplina do Senhor. Temos. Minha avó foi bem rígida comigo e eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Cada sentada que eu levei da minha avó, eu agradeço a Deus. Porque graças a Deus, ela me ensinou o caminho certo. Ela me ensinou que caminho eu devo seguir. Isso é muito importante. E a minha avó também dava o exemplo. Minha avó não bebia, minha avó não fumava, minha avó sempre estava na igreja. E a minha avó ensinava até o jeito da gente se vestir, da gente se calçar, sabe? Da gente se portar, sabe? Eu tive uma mãe maravilhosa, que foi minha avó, né? Eu já conheci minha mãe com 21 anos. Gente, eu amo a minha mãe. Amo a minha mãe. Porque só dela ter me carregado na barriga dela ter me amamentado, né? Eu sou muito grata à minha mãe. Muito grata à minha mãe. Então, amados, o segredo da vitória é seguir os ensinamentos de Jesus. E eu fiquei tão feliz quando eu encontrei esse livro que me ensinava a educar meus filhos. Eu fiquei tão, tão feliz. E ensinei os meus filhos o caminho do Senhor. Eu ensinei. Né? A gente não manda na vida dos filhos. Cada um segue a vida do jeito que quer. Não é verdade? Mas o ensinamento, o pai tem obrigação de ensinar o que é correto para o seu filho. O pai tem obrigação também de dar o exemplo. Veja bem, como que eu quero que o meu filho não beba se eu bebo? Esses dias, eu não vou falar o nome, mas uma pessoa chegou para mim e mostrou um vídeo de uma menininha, pensa, uma criancinha de 8 anos, dançando aquelas danças, sabe? Aquelas danças de abaixa, levanta, sabe? Sabe? Aquela dancinha, uma criança. Aí aquela pessoa estava horrorizada com aquela criança fazendo aquilo. Aí eu falei para aquela pessoa, falei, olha, veja bem, qual o exemplo que essa criança tem dentro de casa? Veja bem, os pais dançam assim. Então a criança vai imitar os pais. Se o pai bebe, a criança vai imitar o pai. Porque os pais são os heróis dos filhos. Nossa, meu pai sempre foi meu herói. Nossa, meu pai sempre foi meu herói. E graças a Deus, o meu pai, ele, sabe, ele encontrou Jesus, ele foi liberto, ele foi um exemplo de pai para mim. Graças a Deus, parou de beber, parou de fumar quando ele encontrou Jesus, sabe? E Deus me usou para levar Jesus para o meu pai. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, muitos filhos levam Jesus para os pais, no exemplo. Sabe, eu tinha um cuidado especial com meu pai. Sabe, quando eu ia na casa do meu pai, eu fazia comidinha que ele gostava. Eu servia no prato e colocava na mesa, arrumava a mesa toda bonitinha, colocava flor, colocava o quadro dele lá, a foto dele. Falava, pai, vamos
almoçar tá pronto. Nossa, meu pai chorava. Meu pai chorava de alegria quando eu fazia isso. Amados, o carinho e o amor é o segredo de tudo. Se você quer ganhar seu filho para Jesus, ame-o, ame-o. Se você quer ganhar seus pais para Jesus, ame-os. Porque o amor nunca falha. O amor nunca falha. Né? E é nesse propósito de fé, é nesse propósito de bênção. Antes, meus amados, você que é pai, nunca amaldiçoa seu filho. Não fale palavras de maldição para o seu filho, fale palavras de bênção. Mesmo que seu filho ainda não é aquela bênção que você sonha que ele seja, mas abençoa, fala, minha filha vai estar louvando a Deus. O meu filho vai estar louvando a Deus. Eu vejo meus filhos na presença de Deus. Meus filhos são uma bênção. Profetiza na vida dos seus filhos e você vai ver o milagre acontecer. Vamos orar? Querido e amado Deus, mais uma vez estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. O papai querido, obrigada pelos ensinamentos. Papai querido, faça-nos com que nós pais sejamos o exemplo de nossos filhos. Faça com que nós pais sejamos a luz dentro de nossas casas, sejamos o pastor, a pastora dos nossos filhos. Oh, papai querido, neste momento, meu Deus, eu entrego todos os filhos, todos os pais de todo o mundo em tuas mãos poderosas, Senhor, para o Senhor guardar, para o Senhor livrar e para o Senhor proteger. E também entrego os avós, os bisavós, todos que contribuem para a educação dos filhos, dos netos, dos bisnetos, né? Muito obrigada, vovó. Eu entrego mais uma vez todos em tuas mãos poderosas. Guarda, livre e proteja em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E que o seu lar, sua família, seus filhos seja um verdadeiro pedacinho do céu.